aparecer aqui. Pedro, então, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação a partir de agora. Você gostaria de apresentar, por favor, se apresentar, apresentar o seu trabalho, tá bom? Perfeito. Obrigado, professora Ivete, pelo espaço. Vou começar a compartilhar, então. Vocês estão conseguindo ver minha tela certinho? Com Certinho. certeza. Obrigado. Então, ok. Eu vou apresentar, então, a minha pesquisa de iniciação científica, que ainda está em andamento, vai ser finalizada agora em agosto, setembro, cujo título é Modelagem baseada em agentes da rede de transações do setor de semijoias de Limeira, orientado pelo professor Carlos Rauetulain, foi realizada no âmbito do Laboratório de Economia e Gestão, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Vou começar um pouco falando sobre as motivações de pesquisa. Então, a minha ideia, né, é criar um modelo da rede de transações do setor de semijoias de Limeira, né? E qual que foi a motivação, né? Observando a economia, né, vendo os agentes, eu vejo que os agentes têm uma série de objetivos, e esses objetivos é necessário para que eles consigam atingir esses objetivos, eles precisam interagir com outros agentes, né? Então, por exemplo, você vai ter uma empresa, ela vai ofertar o que outra está demandando. Então, o objetivo não é atendido sozinho. Então, essas interações, né, que as empresas fazem, tomam determinados contornos complexos e acaba ficando complicado, né, entender qual o estado que esse sistema vai se tomar, se esses agentes vão atingir seus objetivos, conforme o tempo vai passando, devido a fenômenos emergentes e tudo. Para conseguir captar essa complexidade, né, do sistema, eu resolvi utilizar uma metodologia que se chama modelagem baseada em agentes, para melhor compreender o fenômeno em questão. O porquê o setor de semijoias de Limeira, né, uma vez que ele é importante para a economia não só de Limeira, como é um arranjo produtivo local que é um maior do Brasil em semijoias, um dos maiores do mundo em produção, e tem essa importância para Limeira, né, pela população que trabalha no setor e pelas externalidades que ele provoca, como informalidade, trabalho infantil e outras. O modelo feito, né, tem a ideia de apontar essa ideia da informalidade no setor e a comunicação entre subgrupos de firmas que participam do setor. Essa divisão em subgrupos eu vou passar um pouco mais para frente para entender melhor como que eu fiz o meu modelo. Foi utilizado as transações para entender as relações de forças, né, entre os elos da cadeia produtiva, entre os grupos de empresas que estão ali dentro do setor. Ou seja, compra e venda, né, essa via de mão dupla que é uma transação, para entender essas relações que muitas vezes relações assimétricas de força que existem entre os elos da cadeia e entre os subgrupos de firmas no setor. E foram utilizadas métricas da ciência das redes para melhor compreensão do estado atual da rede do setor de semijoias de Limeira, um estudo quantitativo. O processo de modelagem ele começou após uma certa revisão bibliográfica, foi usado o modelo da cadeia produtiva produzido por Sandra Donatelli, na tese de doutorado dela, e esse modelo da cadeia produtiva produzido pela Sandra Donatelli foi tirado, ela fez, né, produziu ele através de entrevistas com atores do setor, então empresários, representantes de sindicatos, Alijoias, Sindijoias e tudo mais, e o modelo foi escolhido por melhor descrever a interação entre esses agentes, entre esses subgrupos de empresas, né? O software utilizado para modelagem foi o NetLogo, uma vez que ele se mostrou adequado ao objetivo de pesquisa. A relação modelada foi de venda e compra, né? A transação, que é sempre essa via de mão dupla, então vai ter um nodo, né, na rede, um ponto, uma seta saindo dele representa uma venda para outro, e uma seta entrando nele representa uma compra de uma outra empresa, né? Aqui eu também apresento as premissas de modelagem, então, o número de subgrupos de firmas, quais firmas estão em cada quantas firmas tem em cada subgrupo, qual subgrupo se liga com qual outro subgrupo e quantos de cada subgrupo se ligam com quantos de cada outro subgrupo. Esses subgrupos de firmas serão mostrados em slides mais para frente, só achei importante já colocá-las aqui, porque essas premissas, elas dependem, são elas que vão formar a rede, e daí as métricas que vão ser calculadas vão ser baseadas nessas premissas, então elas são pivotais para ver com mais fidedignas à realidade essas premissas forem, mais as métricas vão representar a realidade, e uma vez que todo modelo é uma simplificação da realidade, e então, e essas premissas, né, quantas empresas em cada subgrupo, qual grupo se liga com o outro, foram tiradas de revisão bibliográfica do setor de semijoias, né, trabalhos já produzidos.
Aqui eu apresento rapidamente um diagrama de modelagem e análise estrutural que eu fiz, né, baseado em revisão bibliográfica, em modelagem de redes, né, complexas, e esse modelo é mais para, esse diagrama é mais para exemplificar de uma maneira um pouco mais esquematizada essas essas premissas de modelagem que eu acabei de expor no slide anterior. Aqui é o diagrama que mostra o modelo da Sandra Donatelli e qual foi o aprofundamento que eu fiz no modelo dela, né? Então, o modelo da Sandra Donatelli é um modelo que está em colorido, né, aqui em cima do slide. Então, o modelo da Sandra Donatelli mostra, ela dividiu a cadeia produtiva em níveis da cadeia. Então, nível 1 vai ter fornecedor, nível 2 produção, enfim, ele continua. E de cada um desses níveis, da cadeia da Sandra Donatelli, eu descrevi, criei agentes, né, subgrupos de empresas. Então, em fornecedores, você tem, do nível 1 dela, foi criado o subgrupo de fornecedores químicos e fornecedores pedras. As ligações entre as caixinhas, né, no diagrama em preto e branco aqui, representam qual grupo vende para qual outro grupo e qual compra de qual outro grupo, baseado também no modelo da Sandra Donatelli. Então, foi pego esse modelo, aprofundado, né, criando esses subgrupos de empresas de cada um dos níveis da cadeia, e cada um desses subgrupos de empresas, de firmas, né, criados desses níveis da cadeia da Sandra, foi criado no modelo e foi modelado com as transações entre esses grupos, baseado nas premissas de modelagem que foram expostas nesse slide. Depois, né, de feito todo esse processo de modelagem, foram escolhidas algumas métricas para serem calculadas. Então, as métricas escolhidas foram 3 principais, aqui acho que não está dando para ver muito bem, mas in degree centrality, out degree centrality e between centrality. Traduzindo, né, ficaria algo como, e daí por que elas foram escolhidas, né? Esse foi tirado de um artigo de Kim e outros de 2011, que fala sobre a aplicação, né, de métricas estruturais em uma cadeia de suprimentos da indústria automobilística, né? E aí, o que cada uma desses indicadores poderia dizer a respeito dessas empresas. Então, uma empresa com in degree, ou seja, grau de entrada, ou seja, muitas compras, né, no meu modelo, que é transações, então, compras e vendas, muitas compras, pode indicar um tipo de indústria que tem mais transformações, então, que poderia, talvez, ter inovações em processos. Out degree, que é os graus de saída, mostraria uma empresa que teria ligações, uma firma que teria ligações com várias outras, né? Isso poderia indicar o quão mais, como é que eu posso dizer, possível ela poderia ser de passar informação para outras empresas, e porque ela tem mais ligações com vários tipos de elos da cadeia, e between centrality, que é a intermediação de centralidade de intermediação, que eu vou traduzir como centralidade de intermediação, poderia, tipo, indicar firmas que estão entre outras, né? Então, você vai ter uma firma A, B e C, a firma A só consegue contactar a firma B a partir da firma C, né? Através das relações que tem com a B. Então, é interessante porque pode mostrar um facilitador de comunicação entre tipos de firmas, né? De subgrupos de firmas que foram criados a partir do modelo da Donatelli. A partir dessas métricas, né, que foram tiradas desse artigo e do modelo que foi criado a partir do modelo da Donatelli, eu calculei algumas métricas. Então, primeiro, mostrar as centralidades de grau, a média dos graus de saída e média dos graus de entrada que essa tabela mostra, e é interessante como o meu modelo ele também consegue tocar nessa parte da informalidade, que no meu modelo mostrou que os brutos informais são os que mais têm grau médio de saída, né, então, o que é um problema, talvez, para o poder público, uma vez que essas transações elas ficam fantasma e elas representam muito do setor, e isso deixa o poder público não ganha tanto capital, né, porque não cobra imposto dessas transações, e é um problema também por causa das externalidades, né, que isso causa, dessas informalidades, que causa, as informalidades, o trabalho infantil, o dejeto de jogar os produtos químicos dos banhos no esgoto, que causam problema, já foi retratado em trabalhos da FCA. Então, isso é interessante de mostrar como o meu modelo meio que mostrou uma coisa que a literatura também já coloca, né, dessa informalidade e o quanto ela impacta o setor e o quanto ela está presente, né, e o quanto ela pode ser observada em números. A respeito da centralidade de intermediação, 3 subgrupos de empresas foram observados que têm mais centralidade de intermediação: brutos informais, brutos formais com banho, brutos formais sem banho, o que mostraria que esses subgrupos de firmas, né, podem ser eficientes intermediadores de relações entre outros de grupo, que é uma coisa que eu vou começar a falar agora também. Porque
observando, né, trabalhos produzidos pela FCA, foi observado que a cadeia, existem problemas de comunicação entre os elos da cadeia, entre o setor de semijoias de uma maneira geral, o que foi evidenciado por uma série de trabalhos. O que eu peguei para evidenciar foi o trabalho de Silva, de 2015, e ele fala algumas coisas interessantes. Então, os agentes empresários entrevistados por ele apontaram que teve uma ocorrência de conflito entre as entidades ao longo da formação do aglomerado. E esses conflitos evitaram vários projetos de desenvolvimento que poderiam ajudar as empresas a se desenvolver e daí talvez não competir por custo da maneira como eles competem, e que ajudaria o setor a ganhar vantagens competitivas e poderia ajudar o setor a lidar, por exemplo, com concorrência com o mercado chinês, por exemplo, né, e até com concorrências internas, se eles se unissem mais e buscassem estratégias comuns, né. O Peró acrescenta, né, ainda que é necessário, né, que para existam esses planos conjuntos de interação do setor, né, para que o setor consiga ganhar vantagens competitivas, é necessário canais de comunicação, mecanismos que viabilizem o diálogo e composições de agendas conjuntas para atingir esse objetivo, né. Então, o problema é que no trabalho do Perol também, ele faz uma análise, né, ele faz uma tabela de 0 a 5, onde ele começa a mostrar, pergunta para os empresários, né, do setor, existe as associações que existem, o Ali Joias e o Cindy Joias, em relação a esses quesitos, qual nota você dá para eles? Então, em criação de fóruns e ambientes para discussão e promoções de ações cooperativas, eles deram notas de 0 a 1, ou seja, muito baixas em comparação a 5, né, que seria o máximo, mostrando que, apesar de ser uma coisa que seria necessário, não existe tanto essa criação e essa promoção de ações cooperativas no setor. Em contraste, o Perol também mostra que 50% das empresas entrevistadas por ele demonstram interesse em, de fato, criar, participar de ações conjuntas com o intuito de levar a competitividade do setor, e 30 disseram que talvez. Então, existe o interesse, não está sendo feito, e isso ajudaria, talvez, as empresas a aumentarem a competitividade dela no setor, por exemplo, tendo ações conjuntas para obter acesso a crédito, talvez, para criar inovações em processo e não ficar só numa inovação em produto, que é uma coisa que acontece muito no setor de semijoias. Então, baseado nisso, baseado na falta de coordenação entre os agentes, isso poderia aumentar a competitividade, eu fiquei pensando, e uma coisa que é pivotal para ser feito isso são os canais de comunicação, eu pensei na criação de um canal de comunicação entre os subgrupos de agentes da cadeia produtiva, e esse canal de comunicação usar uma estrutura que já existe, então não criar um canal do zero, então não criar um rio do zero, utilizar um rio que já existe, então, porque uma empresa, essas firmas que têm subgrupos, já tinha uma rede de transações, então ela já fala com o fornecedor, ela já fala com a pessoa, com a empresa com que ela vende. Então, será que já não dá para usar essa estrutura de compra e venda para criar um canal de comunicação entre os subgrupos de firmas do setor, para que eles aumentem a coordenação e assim consigam aumentar a competitividade? Essa foi a minha ideia, e aí estimular um canal de comunicação para ver se ele seria eficiente, né? E daí foi utilizado um modelo epidemiológico para contaminar os agentes, só que eles não vão ser contaminados com vírus, vão ter contaminados com informação. Esse modelo de disseminação, ele funciona de uma maneira bem simples na rede, né? Eu utilizei o software NetLogo para fazer essas simulações. Você tem um número N de agentes que começa infectado, alguns agentes os agentes que estão infectados passam essa infecção de informação, né? Passam a informação para quem eles vendem, para quem eles compram, e esses agentes para qual eles passaram a informação estão infectados agora com a informação, e aí esse algoritmo começa a ser iterado novamente até que todos estejam infectados com a informação. Os resultados da simulação, né? Eu não tive tempo de rodar para todos os subgrupos, né, que foram descritos ali, que foram tirados do modelo da Sandra Donatelli, porém eu rodei para fornecedores pedras e brutos formais com banho, que são dois subgrupos que foram tirados dos níveis da cadeia da Sandra Donatelli, e que eu quis começar, a pergunta é, né, será que existe uma diferença entre você começar infectando esse grupo e outro? Será que um consegue disseminar uma informação mais rápido, né? E a ideia foi ver essa ideia da eficiência desse canal de informação, né? De disseminação de informação. Aí os resultados desse primeiro gráfico mostra, no eixo Y você tem tiques médios até infecção total, por infectados iniciais. Começando, né, a infecção no subgrupo fornecedores pedras. Então, eu comecei nesse subgrupo, coloquei uma informação e eles começaram a disseminar. Com um infectado inicial, em média, para infecção total, você demorava 7 tiques. O tique, ele é um jargão do software de modelagem baseada em agentes, que representa basicamente a iteração do algoritmo mostrado aqui, né? Então, infecta,
passa para todo mundo que você compra e vende, e daí eles ficam infectados também. E daí os outros fazem a mesma coisa. Então, com um infectado inicial, você demora 7 ticks. Conforme mais você vai aumentando o número de infectados iniciais, mais rápido vai ficando a infecção, mais rápido vai sendo para você infectar todos, né? Então, o eixo Y é ticks médios para infecção total. E você vai vendo que a partir de um determinado número, né, veio que convergindo para 4, assim, você vai ficando mais ou menos indiferente. Por exemplo, se você pegar 70 infectados iniciais e 100 infectados iniciais, vai demorar mais ou menos o mesmo número de ticks para infectar todos o resto da cadeia. Então, é interessante, né, como existe essa dinâmica, e comparando, né, com os ticks médios para infecção total no eixo Y por infectados iniciais dos brutos formais com banho, você observa uma diferença que para os brutos formais com banho você precisa de menos infectados iniciais para por exemplo, para os ticks tenderem a 4, ou seja, deu 4 ticks, todos ficaram infectados com a informação, e foi necessário menos infectados iniciais. Não é uma surpresa, uma vez que eles têm maior grau, né, das métricas que foram observadas, eles têm maior grau de saída e eles têm maior centralidade de intermediação. Então, isso já era esperado. O interessante de notar é que o trabalho ele começou a observar a informalidade no setor e também propõe, né, uma ideia de utilizar um canal de comunicação através dessa estrutura já existente de transações entre as empresas para disseminar informação, para aumentar a integração entre os agentes do setor e que, segundo o modelo, faz uma diferença qual subgrupo de empresas você escolhe para começar uma disseminação de informação, uma vez que alguns grupos você precisa de menos infectados iniciais para passar toda a informação para todos os outros subgrupos da rede em uma menor quantidade de tempo. Então, uma aplicabilidade talvez seria, por exemplo, um poder público que queira, por exemplo, disseminar uma informação, né, uma ação conjunta, promover uma ação entre esses agentes do setor, você poderia talvez usar esse modelo para entender que, por exemplo, começar por brutos formais com banho seria mais eficiente do que começar por fornecedores pedras, uma vez que eu defini essa eficiência como um menor número de infectados iniciais que você teria que passar a informação para infectar todos numa determinada quantidade de tempo. Então, eu acho que foi basicamente isso, a ideia da minha iniciação científica, e esses são os resultados que eu tenho até agora. Ao mesmo tempo, tem algumas outras perguntas, né? Existem alguns outros subgrupos que são mais eficientes? Como eu ainda não terminei de rodar os resultados, eu ainda não tenho certeza, mas aí esses são resultados que estão por vir também. Então, acho que deu mais ou menos meu tempo. Obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação. Se nota a empolgação no desenvolvimento da sua pesquisa e parabéns, né, pelo trabalho realizado e parabéns ao seu orientador, porque definitivamente, ao menos na minha percepção e pela experiência que eu tenho com análise empírica, né, o seu trabalho vai muito além de um trabalho de iniciação científica. Na verdade, ele está já num nível próximo, né, ao que seria uma boa proposta de dissertação, né? E eu tenho algumas considerações, talvez dúvidas, até em função do meu próprio desconhecimento do seu trabalho, né? Algumas observações um pouco mais, assim, de ordem, técnicas, digamos assim, é que, de fato, não é todo mundo que conhece os jargões do NetLogo, né? Por exemplo, o que é um tick, o que é um breed, né? Você tem que mexer com o NetLogo para você saber que breed é um conjunto específico de um tipo de agente, né? Mas não é todo mundo que vai saber isso. Então, era legal você tirar esses termos, né, do seu texto acadêmico, digamos assim, porque esse daí é só um jargão do software, né? E o software é só o meio, não é o fim, né? Eu queria entender um pouco melhor, mas dependendo do tempo, você nem precisa responder, mas eu só estou levantando pontos que, pela sua apresentação, para mim ficaram um pouco vagos, né? Pontos que ficaram vagos, por exemplo,
Normalmente, quando a gente define um modelo de ABM, você tem que especificar muito bem as equações que determinam o comportamento dos agentes, né? E em nenhum momento a gente viu isso. Então, eu não sei, por exemplo, qual que é o mecanismo que dispara a existência de uma transação entre firmas de grupos diferentes, né? Ou mesmo dentro dos mesmos grupos, né? A partir do modelo de cadeia produtiva que você usou como base, né? Eu não entendi também se a tese que você como referência fez uma pesquisa de campo, você comentou que fez entrevistas, mas ela já desenvolveu um modelo inicial de agentes a partir do qual você começou a sua pesquisa, ou você só está usando os dados que ela levantou para, por exemplo, setar os parâmetros do seu modelo, né? E um outro ponto que para mim, né, não ficou claro, pode ser que no seu texto esteja, mas o que chegou aqui para mim não chegou claro, né? E outra questão também é quando você apresenta as suas simulações, né, você apresenta uma realização, mas os CVMs são muito sensíveis, né, a condições iniciais e a parametrização que você utiliza, né? Então, normalmente a gente faz uma análise de sensibilidade e faz uso de estatística, né, justamente para fazer um levantamento mais apurado, né, de todos os desfechos possíveis, né, do seu sistema complexo, né? Eu não sei se você fez isso, mas em todo caso, dado até o valor, né, o valor não o termo, né, dado a qualidade do seu trabalho, né, e talvez vocês cogitem uma publicação, alguma coisa do tipo, quando você trabalha com AVMs, a análise de sensibilidade é uma coisa que vão te pedir sim ou sim, né? E o NetLogo faz, né? Você tem como gerar relatórios, tirar tudo isso para um R, um Python da vida, e lá você faz todas as análises estatísticas que você queira, né? Que você precise para justamente montar ali o seu mapa, né? De realizações possíveis do seu sistema, né? Então, se não fez, né? Talvez não necessariamente nem para iniciação, né? Porque você já fez muito para uma, mas lá na frente, né, caso vocês queiram, né, divulgar isso numa publicação, né, numa revista, num congresso, né, de maior abrangência, né, pode ser interessante que vocês pensem nessa análise de sensibilidade, né. Um último ponto, né, é a questão da disseminação de informação, né, que nem você colocou ali, você modelou para 2 grupos, né, a partir de uma estrutura de rede que eu entendo que ela emerge, né, em função das transações que surgem, né, ali na tua simulação, né. Era legal, talvez, ao invés desse gráfico que você fez, mostrar a curva em S, sabe, já que você está usando um SIR, né, para mostrar, né, o que se costuma utilizar, né, para mostrar as diferenças ali na convergência, né, desses sistemas, né, só para você dialogar melhor, né, com os outros textos, né, e eu queria entender, assim, também para mim não ficou claro, né, a questão do que diferencia, né, a resposta da firma de um determinado BRIC com relação à firma de outro grupo, entendeu? Assim, tipo, como é que você parametrizou isso? Porque cada tipo de empresa deve ter, né, uma forma diferente de receber informação, de usar essa informação, de transmitir essa informação. Então, você precisou desenvolver algum tipo de parametrização. O próprio CIR tem os seus parâmetros, né? Então, como é que você especificou esses parâmetros para cada perfil de empresa dentro do seu sistema, né? E você comentou no final, né, só para fechar, por onde começar, né, essa estratégia ali de criar, né, meios ou mecanismos de comunicação, não é? Mas você já está levantando algumas métricas de centralidade, né? Será que não teria que começar por ali, né? Se supõe que os agentes centrais, seja pelo in ou out degree ou pelo between, tem, né, algum destaque, né? Ou tem um maior número de conexões, portanto, vão acelerar o processo de difusão da comunicação, da informação, ou tem um maior nível de intermediação, portanto, eles pertencem a mais fluxos, né, de interação dentro da tua estrutura de rede, né? Então, eles, a princípio, seriam os suspeitos iniciais, né, por onde disparar o processo de difusão, né? Então,
não sei, a resposta para mim iria por aí. Mas não sei o que vocês estão considerando, né? Eu não conheço o setor, né? Mas, enfim, eu só deixei dúvidas, mas eu acho que podem ser interessantes para vocês deixarem, né, um trabalho mais clean, né, e mais digerível, né, até para quem é de fora, né, da área de simulação, de sistemas complexos, né, e achei muito legal, parabéns, são várias ferramentas complexas, né, que nem eu comentei a nível de pós-graduação, né, dificilmente ver um aluno de graduação mexer com MBMs, com redes, com simulação, né, então, parabéns, professor Carlos, parabéns, Pedro, gostei demais do seu trabalho, espero vê-lo de forma mais assídua nos eventos aqui do NEIT, porque certamente tem muitos discentes e colegas interessados em pesquisas desse tipo, né? Alguém teria alguma... Você gostaria de comentar alguma coisa, Pedro? Não sei. Acho que só agradecer, né, o feedback, e obrigado por terem ouvido. Eu fiz algumas análises de sensibilidade, mas o que eu mais fiz foi, por exemplo, observar que como existiam alterações, uma vez que tem algumas partes estocásticas, modelo, né, com qual liga com o outro, eu rodei cada uma daqueles, como tem um infectado inicial, 2 infectados, eu rodei cada uma dessas 50 vezes para calcular uma média, sabe, para fazer uma observação, mas de fato não foi feita uma análise tão criteriosa a respeito disso, né? Então eu acho que seria um ponto a melhorar, de fato. Esse é o ponto que eu tinha Ainda observado. mais quando tem esse pontinho de aleatoriedade, né, Uhum. ali, então não tem como, né, você se livrar disso, né, querendo avançar, né, nessa linha, Isso, né. isso. Alguém teria alguma pergunta, algum comentário a fazer, gente? Não? Tudo bem, então, bom, muito obrigada, então, Pedro, professor Carlos ali, por esta excelente apresentação, e esperamos, né, que a gente se conheça em breve, né, pessoalmente. Muito Então, obrigado, professora. Peço ah, licença para me retirar, infelizmente não vou poder acompanhar as outras apresentações. tudo O bem, nosso laboratório LEG da FCA também promove todo ano um seminário, então já aproveito aqui para convidá-los, que vai ser o próximo semestre, e para a gente se excelente. encontrar nesse diálogo. E Pode parabéns nos pelo evento. convidar. Muito obrigado. É, Obrigado pela oportunidade. Um abraço ao professor Antônio Diegues, que estou vendo aqui, e aos colegas e ao pessoal que apresenta hoje. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. perfeito, professor, até. Até. Muito bem, então, a seguir, continuamos com a Sara, né? A Sara vai também apresentar o seu trabalho, se não me engano, é de dissertação, né, Sara? Ou não? É, mestranda, de Isso, dissertação, isso. né? Então, se você quiser compartilhar a sua tela, você tem também 15 minutos, né? Mais um tempinho ali de bate-papo, feedback, dúvidas, comentários, né? E, claro, a gente sempre está à disposição para a troca de ideias. Tudo bem, Diegues, né, Diegues? A gente está sempre aqui a Sim, postos, tudo né? bem. Obrigado, Té. Então, começando a minha apresentação, só para dar um contexto geral aqui, eu sou aluna do mestrado em Economia, aqui da Unicamp, do Instituto de Economia. Meu orientador é o professor Renato, meu orientador é o professor Veneziano, que está aqui presente. E na minha dissertação, nós vamos desenvolver 2 artigos. Esse aqui é o segundo artigo da dissertação. O objetivo geral da dissertação é tratar sobre inventores acadêmicos e inventores industriais, perceber as diferenças dentre eles. O primeiro artigo ele vai olhar para isso no âmbito regional, então a gente usa variáveis regionais, um modelo espacial para observar o patenteamento do Brasil. E esse segundo artigo a gente está tentando buscar os microdados de patentes do Brasil. A gente usa, então, basicamente 2 bases de dados mais principais, que é a RAIS, identificada, e a base de dados de patente do Brasil, a BADEP. Então, olhando esse artigo em específico,
gap da literatura que a gente identificou foi olhar justamente olhando artigos que tratam do patenteamento a nível individual, a gente vê que a literatura ela concorda num nível geral de que existem fatores individuais relacionados com a firma, com a ocupação, com a localidade do indivíduo e com quem ele se relaciona através das redes, mas por uma própria falta de dados, a maioria dos trabalhos, ou nenhum trabalho, pelo menos a gente não encontrou nenhum trabalho que consegue incluir tudo isso ao mesmo tempo. Nessa versão do trabalho aqui, a gente ainda não consegue identificar exatamente quais são os indivíduos que são acadêmicos e quais são os industriais, mas essa também é um gap da literatura que a gente traz, e nesse sentido também não existem trabalhos na literatura que tratam de todos esses fatores para os indivíduos acadêmicos e para os indivíduos que estão na indústria. Então, indo para a revisão de literatura, a literatura ela concorda, ela tem bem firmado que os inventores que têm educação superior, que trabalham em ocupações relacionadas a P&D, que têm experiência em patenteamento, algumas variáveis sociais relacionadas à idade, à experiência, ao próprio gênero do indivíduo, afetam a produtividade do patenteamento do indivíduo. E, tendo em relação a isso também, tem uma literatura muito ampla que trata sobre inventores estrela e como eles influenciam ao redor das firmas que eles estão, nas próprias regiões. E existem várias maneiras de tratar como são mensurados os inventores estrelas, mas a literatura também traz uma importância muito grande para você separar esses inventores na medida em que grande parte do patenteamento é feito por alguns inventores, né? Por uma pequena parte da distribuição de inventores. A maior parte dos inventores ela realmente patenteia esporadicamente, talvez uma vez na vida ou poucas vezes na vida. Quando se trata da firma, as firmas grandes elas tendem a ser mais produtivas, firmas que já têm experiência em patenteamento tendem a ser mais produtivas. A literatura também encontra efeitos de mobilidade e efeitos entre as firmas e migração entre regiões para inventores, quando o inventor está mudando para uma firma mais produtiva ou para uma região mais produtiva. A literatura também encontra no nível individual que inventores que estão em regiões grandes, regiões metropolitanas, eles tendem a patentear mais. E a literatura encontra que inventores que estão conectados com outros inventores, especialmente se esses inventores têm a capacidade de usar, de conectar mais de um outro inventor, eles também têm uma maior produtividade. Então, o objetivo aqui é pegar tudo isso que a literatura trata como importante e aplicar no modelo para entender realmente os determinantes do patenteamento no nível do indivíduo. E olhando para o objetivo da dissertação como um todo, aqui na nossa revisão de literatura, a gente traz que os inventores que estão ligados à universidade, quando eles também estão conectados à indústria através de conexões via interação universidade-indústria, ou se eles vêm da indústria, eles também tendem a ser mais produtivos. O modelo preliminar que a gente trabalha atualmente é o modelo de 2003 a 2018. A gente trabalha com esse modelo porque a RAIS ela só insere a informação do CPF a partir de 2003. A gente até tem dado de patente antes disso para esses indivíduos, só que a gente não tem a possibilidade de usar eles na RAIS, pelo menos não por enquanto. Talvez a partir de um certo momento a gente traga os dados de PIS, mas no momento isso é uma limitação. A gente identifica 8 mil inventores que produziram 17 mil patentes. Isso aqui também é uma questão da nossa base de dados, porque existem basicamente duas versões da BADEP atualmente, que é a BADEP
que vai do ano 2000 até 2011, e todos esses inventores lá nessa primeira versão da BADEP, eles eram identificados pelo CPF. A última versão da BADEP, que vai até 2020, os inventores eles já não são mais identificados pela Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, a gente teve que casar os dados da BADEP anterior com a BADEP atual, para identificar quem são esses inventores, para depois buscar na raiz. Então, se o inventor ele aparecia entre 2000 e 2011, a gente consegue identificar eles na maioria dos casos. Às vezes, em alguns casos, a gente não consegue por uma própria má identificação dos dados da época. As coisas eram feitas no papel, então existia um problema da própria formalização das patentes, mas dados que são posteriores a 2011, a gente não tem acesso a esse inventor que surge depois de 2011, o que é uma pena muito grande, é uma questão que a gente está tentando buscar, mas por enquanto a gente só tem dados de inventores que patentearam até 2011. A gente consegue seguir esses mesmos inventores, porque a identificação deles única a gente consegue seguir após 2011, mas se eles passaram a patentear, a primeira patente foi depois de 2011, a gente não consegue seguir. Aqui, no caso, a gente usa um modelo de binomial negativo, na medida em que a gente está considerando as patentes como uma contagem. Então, apesar de uma patente ela poder ser feita por mais de uma pessoa, ter mais de um inventor, a patente é contada inteiramente para cada um deles. Então, por isso a gente usa um modelo binomial negativo. Então, falando dos vetorizinhos que estão no modelo anterior, e também tentando linkar aqui com a literatura, as variáveis que a gente trabalha atualmente estão relacionadas a 5 características, que é o indivíduo, a firma, a ocupação do indivíduo na firma, a localidade dele e aonde o papel dele nas redes. Então, em relação ao indivíduo, a gente identifica indivíduos estrela. Para não criar uma variável endógena aqui, a gente usa uma medida de qualidade comum na literatura, que são patentes coinventadas. Então, se a patente se aquele inventor ele está no percentil, num dos percentis mais altos de distribuição das patentes coinventadas, a gente considera ele um inventor estrela. A gente utiliza variáveis de idade, e variáveis de ensino superior, variáveis para homem e para pessoa branca. Em relação à firma, a gente usa o estoque de patente da firma, a gente utiliza o estoque de patente da firma líquido, porque a gente retira a própria patente do indivíduo para a gente não... Se a empresa, por exemplo, ela tiver um único indivíduo patenteando, e esse indivíduo for responsável por 100% das patentes da firma, a gente não considera, por exemplo, nesses casos, para não ter uma questão quando a firma é muito pequenininha e ela ter um único indivíduo que está considerando ali, e isso não ser considerado o efeito da firma. A gente também utiliza o número de emprego da firma, a capacidade absortiva da firma, então a porcentagem de indivíduos que têm ensino superior na firma e a porcentagem de indivíduos que têm ocupações tecnológicas, que é a FOTEC, que é uma classificação utilizada pelo IPEA. Em relação à ocupação, a gente usa a experiência do indivíduo na firma, então, se ele muda de firma, a experiência dele, obviamente, não conta mais na outra firma, então é o ano que ele está dentro da própria firma, se ele é uma ocupação tecnológica, uma ocupação FOTEC, e se ele mudou de firma naquele ano, ou nos anos seguintes também. Em relação ao local, a gente usa também o estoque de patente da região, também descontando o próprio indivíduo, assim como a gente faz para a firma, a densidade populacional, imigração, e para as redes a gente usa variáveis de centralidade de closeness, que é a centralidade do indivíduo mesmo entre as redes, e a betweenness, como o Pedro havia mencionado, que é a capacidade do indivíduo agir como broker aqui, criando pontes de conhecimento entre outros inventores. Essa é a única regressão que a gente tem rodada atualmente.
Então, nossos resultados são baseados nessa. Aqui eu tive que partir ela em dois, então vocês vão ter que me perdoar por estar feio esse slide. Mas o que a gente encontra atualmente é que o indivíduo sem inventor estrela, ele é uma variável que ela é sempre significante, ela tem uma significância bem alta para a gente, e o indivíduo também ser a idade do indivíduo e a idade ao quadrado, que é aquela curva em U, significa que o indivíduo ele vai chegar num ponto de máximo, assim, em relação à idade dele, para o patenteamento. A variável de educação do indivíduo, ela ela é significante no começo, mas ela passa a ser não significante a partir do momento que a gente inclui as variáveis relacionadas à ocupação. Diferente do Brasil, assim, diferente de todos os outros artigos que a gente viu na literatura, a gente não encontrou nem significância para indivíduos homens, nem para indivíduos brancos. Pode ser um problema até mesmo da raiz, porque como a informação é declarada por uma terceira pessoa, existe toda uma questão do viés da própria raiz da declaração de terceiro ser feita e criando um viés para pessoas brancas, mas a gente tenta corrigir isso de algumas formas, e ainda assim a gente não encontra significância para essas variáveis. O estoque de patente da firma é sempre significante também, assim como o tamanho da firma e o fato de ter empregados com ensino superior. Essas variáveis também estão de acordo com a literatura, que é um resultado bem esperado, e elas são significantes aqui em todos os casos. Assim, elas demonstram bastante que dentro do Brasil, pelo menos, o patenteamento está bastante ligado com as características da própria firma. Em relação à ocupação do emprego, a variável de tenure, da experiência do indivíduo, ela é importante até a inclusão das variáveis de rede, o que demonstra que as redes elas cumprem mesmo esse papel de suprir a experiência que está faltando no indivíduo, assim, até um certo ponto. E a variável POTEC, ela é relevante, ela é significante também para todos os casos em que ela é inclusa. Em relação à região, a gente encontra que o estoque de patentes da região ele é significativo, então a capacidade daquela região em gerar patentes é significativo. E a densidade populacional ela é negativa e significante no primeiro momento para a gente. E aqui a nossa hipótese é de que a maior parte das patentes per capita do Brasil elas estão concentradas não nas grandes cidades, mas em médias cidades, e isso se dá tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito industrial. Então, quando você vai observar, por exemplo, grandes cidades, elas realmente patenteiam bastante, mas a gente tem no análise de densidade populacional que cidades médias como Joinville, por exemplo, a região de Joinville é uma região que patenteia muito no nível industrial, e Campina Grande é o exemplo, por exemplo, para o nível acadêmico, que é uma cidade de porte médio que patenteia bastante. Por fim, as nossas variáveis de rede, aqui elas também são significantes. As nossas variáveis de rede elas são considerando a cumulatividade das redes. A gente considera que os indivíduos eles mantêm essas ligações ao longo do tempo. Essa variável de closeness ela tem um coeficiente bem grandão, mas isso é relacionado ao fato de que a maioria dos indivíduos eles conectam com poucas outras pessoas. Então a variável, como ela é normalizada, ela tem um valor pequeno, então por isso que ela é esse coeficiente gigantesco aqui. A gente também usa efeitos fixos de região, de setor e de ano. E já falando dos efeitos fixos, eu vou pular aqui para o próximo slide e para o último ponto, que são os próximos passos que a gente pretende fazer nessa pesquisa. Uma coisa que a gente pretende implementar efeitos fixos do indivíduo e da firma.
Aqui a gente ainda não conseguiu implementar por causa de uma questão do próprio Stata, assim, que não está aceitando utilizar tanta variável, mas vamos resolver em breve. E agora a gente tem como objetivo também identificar quem são os inventores acadêmicos utilizando os dados do Lattes. Aí, na medida em que tem toda a questão de ter o acesso dos dados, essa parte está em andamento também, por enquanto, mas esses são os próximos passos. E aí, a partir disso, a nossa ideia é justamente identificar inventores acadêmicos da universidade e da indústria e ver as diferenças entre eles para poder prosseguir com a dissertação. Essa foi a minha apresentação, essas foram as referências. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara Cristina. Excelente apresentação. É muito gostoso, né? Ver apresentações assim nessa qualidade, né? De novo, ali o Pedro trouxe um trabalho muito além do esperado para uma iniciação científica. Agora a Sara nos traz um trabalho muito além do esperado para uma dissertação, né? Gente, vocês estão subindo demais o sarrafo, viu? Sara, eu gostei demais, né? São temas assim que relacionam tecnologia, aspectos tecnológicos com a sociedade, para mim sempre são muito gostosos, né, de estudar, de explorar e de conhecer mais, né? Então, muito obrigada por essa apresentação. São poucos pontos os que eu levanto, né? Você foi bastante clara já nas questões de forma, de fato, no seu resumo, eu não sabia o que era cada letrinha grega da equação que você colocou, então foi difícil na hora de ler, de entender, né? O que você estava colocando lá dentro e como interpretar cada beta, né? Embora fosse a binomial, né? Tem também ali a binomial negativa, né? Essa questão das variáveis das tuas dummies de sexo e raça não ter dado significativo, eu não sei se você chegou a ver, né, as descritivas dessas duas variáveis, né, porque eu fico pensando, nesse na tua amostra, suponhamos que a dummy male for constante, houver uma pouquíssima representatividade do grupo feminino, de fato, não vai ter, né? Não vai captar nada, né? E a mesma coisa com a raça, né? A predominante na raça é a branca, né? E se você ainda faz esse recorte, né? Em que certamente, sendo inventor ou patenteador, você tem que ter, né? Ali né, certas características, né, sociodemográficas, né, a questão da raça também pode ficar bem parcializada, né, somente dentro do grupo branco. Então, é como se essas duas dummies forem constantes, né? Então, não sei se você chegou a olhar, né, dentro da tua amostra, como que está a representatividade desses grupos e principalmente dos grupos minoritários, porque isso, de fato, pode dar essa distorção, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando foi na questão setorial, né? Porque você trouxe várias variáveis para caracterizar, né, o trabalhador, para caracterizar as firmas, para caracterizar a região. Mas se a gente pensa por setores, não são todos os setores que utilizam os mecanismos de patenteamento para apropriação, né, das vantagens dessa inovação, né? Mas tem setores que patenteiam mais, tem setores que patenteiam menos, né? Então, por exemplo, um inventor num setor X que tem uma patente ou duas patentes, isso pode ser muito para o setor dele, mas um outro inventor num setor Y com duas patentes pode ser nada, porque a média de patenteamento por inventor lá vai ser de 1000, por exemplo, né? Então, a quantidade e a produtividade, percebe, desses dois inventores para os seus setores é alta, mas em valor absoluto, de um vai dar nada comparado com o outro, né? Então, assim, eu não consegui captar variáveis ali setoriais
que peguem esse efeito, né, de patenteamento relativo, digamos assim, com relação ao setor, né? O inventor estrela com 2 patentes num setor que patenteia pouco vai ser estrela, né? Com relação dentro do seu próprio contexto, né, de atuação, né? Então, não sei como é que isso é abordado ali, né, por vocês ou na literatura, né? A questão da rede para extrair os indicadores também para mim não ficou claro. Eu não sei se você trabalhou com rede de colaboração ou rede de cocitação, por exemplo, de patentes, se você extraiu a importância relativa dessas patentes para tentar associar a isso, né, um peso, né, maior, por exemplo, os inventores envolvidos, né, porque são 2 objetos diferentes, né? Então, para mim, não ficou claro. Pode ser que na sua dissertação esteja, mas aqui na apresentação e no resumo, para mim, não ficou claro, né? E o último ponto, né, que eu sempre fico me questionando, né, assim, eu não sou economista, né? Então, toda vez que eu tenho que trabalhar num artigo dentro da linha ou de qualquer outra, né, com um economês, eu me preocupo muito com a construção do arcabouço teórico, né? Então, se eu vou falar de patentes e de redes de cocitação, eu tenho que entrar nesse universo ali de cocitação de patentes, as características, como é que esse comportamento, porque elas vão ter questões muito diferentes e específicas, né, se comparadas com, por exemplo, redes de colaboração. Né? Se eu quero analisar produtividade, vai ter todo um arcabouço teórico ali que eu vou ter que ir atrás, construir, tentar fechar, né, as lacunas possíveis, né, porque o revisor sempre vai pegar aquilo que você não pensou, né? E aqui, na hora que você quer analisar produtividade de inventores, né, você está trazendo muitas dimensões de um mesmo problema, né? Você está vendo colaboração, está vendo patenteamento, você está vendo características ou especificidades setoriais, você está vendo especificidades regionais, você está vendo fatores sociodemográficos, de raça, de gênero, né? E sendo que cada uma delas tem toda uma fundamentação teórica que você pode mergulhar assim a beça, né? Então, eu fico preocupada em como vocês vão amarrar tudo isso, né? De uma forma que caiba numa dissertação, né? Não sei como é que isso é abordado. De fato, às vezes isso é trazido de forma superficial mesmo e tudo bem, entendeu? Mas talvez eu esteja traumatizada, né? Eu tenho que fechar todos os buracos teóricos, né? Mas só para te trazer o alerta, né? Há muita literatura para cada uma dessas dimensões que você está incorporando no seu modelo. Então, será que cabe você ainda trazer a dimensão acadêmica na sua dissertação, querendo ainda explorar o Lattes? Ou será que não é melhor fechar direitinho o que você já tem, né? Assim, é só uma reflexão, né? Levando em consideração, né, aquilo que você apresentou, mas essas coisas você e o Renato resolvem, né? Para mim, só ligou aqui o alerta, né? Poxa, é muita coisa, hein? É muita coisa. Mas, parabéns, né? O mérito é seu, né? E do Renato, né? Pelo excelente trabalho. E, Diego, assim, eu não sei se você quer comentar alguma coisa ou alguém que esteja aqui. Por favor. Queria fazer uns comentários, sim. Obrigado, Ivete. Primeiro, parabéns à Sara e ao Pedro. Desculpa, Pedro, eu só consegui entrar na parte final da sua apresentação, mas excelentes níveis mesmo. Os comentários que eu agendei aqui para fazer, vários deles a Ivete já fez, a professora Ivete já fez, né? Eu começo com esse último, digamos assim, né? Basicamente eram 2, né? Não sei se vale a pena você abrir mais uma seara, né, de discussão olhando para o Lattes, ou talvez deixar isso para um doutorado, ou para um artigo correlato, talvez à sua dissertação mesmo,
porque você conversa com o Renato, pensa, né? Seu trabalho está muito bem feitinho, muito redondinho já, e tem N dimensões, como a Ivete colocou, né? Eu ia até sugerir explorar um pouco mais a dimensão da estrutura produtiva e setorial. Uma sugestão, né? Sugestão do Instituto do Debate. E olhando para o Lattes, talvez tenha um outro problema grande para uma dissertação de mestrado, que é tiro curto, que é a sistematização e a coleta dos dados, né? Eu acho que me parece ser bem mais complexo do que a raiz identificada, né? Pela forma de coleta, e depois padronização e tal. Então, não sei, eu também ficaria com esse alerta ligado, assim, será que é necessário? Ou talvez poderia dar mais densidade em alguns outros pontos que já estão muito bem apresentados, né? Esse seria meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu fiquei bastante curioso é exatamente a principal observação da professora Ivete, a questão setorial. Não sei se isso teria implicações nos resultados dos modelos, se vocês já simularam, mas algum tipo de dummy que seja para setores de alta intensidade tecnológica pode ser interessante, ou eu tenho a impressão também que para setores intensivos em recursos naturais, impressão. Aí, quem conhece a base de dados e quem olha os dados descritivos que pode saber um pouco melhor, né? Mas a sensação que eu tenho que esse fenômeno que a Ivete colocou de pesquisadores que podem ser estrela num setor que não é tão dinâmico assim, pode acontecer com mais ênfase nos setores intensivos de recursos naturais, e em geral essa me parece ser uma área do que a gente conhece, em que a ciência brasileira tem destaque internacional, né? Um destaque muito grande internacional. E quando a gente vai para a dinâmica de patente e inovação, a gente vai perdendo um pouco de fôlego, né? Mas, mesmo assim, eu acho que talvez merecia um olhar, pelo menos descritivo, se você já fez isso, né? Para ver se é mais ou menos por aí mesmo, e se valeria a pena inserir algum componente setorial para poder identificar alguns padrões distintos entre blocos, né? Os dois que me vêm à cabeça logo de cara são esses, né? Mas eu não sei como na modelagem o que impactaria. Porque seria um bloco de setores que a gente tem destaque no setor e na ciência, e o outro bloco ao contrário, né? De alta intensidade tecnológica, que é esperado um nível de patenteamento maior. Claro que depende de área para área, né? Alguns não têm atividade de inovação muito vinculada à patente mesmo, mas, em geral, espera-se um maior patenteamento internacional, quando olha para referências internacionais. E aqui eu não sei, porque talvez o nosso tipo de setor em alta intensidade tecnológica seja muito oco, tal. Então, essa é uma sugestão, olhar para a dimensão setorial de alguma forma ou de outra. E uma outra dimensão correlata, aí eu não sei se teria problema de correlação entre as variáveis, né? Mas pergunta para o Renato depois, debatam, veja o que vocês acham. A densidade, quando você fala do caso de Joinville, por exemplo, eu entendo o porquê das densidades populacionais, né? Toda a lógica da aglomeração, do conhecimento estar no ar, desde o Marshall, né? Da interação face a face, dos insumos inovativos relativamente imóveis. Isso poderia ser algo interessante também, a densidade dos insumos inovativos. Inclusive, o Renato, nós fizemos um trabalho em 2003 sobre isso, né? Bem interessante, coordenado pelo professor Suzigan. Agora, eu acho que talvez pergunta para ele se olhar para densidade, algum tipo de indicador de densidade industrial ou densidade da estrutura produtiva não seria relevante. Por que eu falo isso? Porque aí você incluiria a dimensão da estrutura produtiva com um pouco mais de ênfase, só que aí eu não sei se teria problema de correlação com densidade populacional e tal. Eventualmente poderia até substituir um pelo outro, se for o caso, mas você talvez explicaria melhor essa parte da relação entre inventor e firma, né? Porque isso está, inclusive, no título do seu trabalho, né?
Então, a sensação que a gente tem é onde eu tenho uma maior densidade, por exemplo, Joinville, por exemplo, é isso que explica Joinville, na verdade, né? É o complexo metal-mecânico ali na região, que é dali que estão saindo essas patentes. Não é a densidade populacional de Joinville, mas esse é um caso específico que a gente conhece, né? Talvez outros a gente não conheça. Sei lá, pegar uma micro-região aí de Minas Gerais, intensiva na produção de têxtil e vestuário. Claro que aí não vai ter muita patente, mas, né, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu levanto também para se pensar, mas só para refletir mesmo. E aí uma dúvida bem pontual, o seu trabalho está muito bom, é a questão, como você está medindo a produtividade? Eu não sei se você já tinha falado na hora que eu entrei, mas eu não entendi. Se fosse assim, produtividade em patentes, né? Não entendi. Eu entendi como Acho que produção. ela está medindo pela quantidade de patentes. Aí a minha ressalva, entendeu? Com relação às Isso, especificidades exatamente. setoriais, entendeu? Porque aí não é produtividade, né? Aí é produção. Então você teria que ter alguma ou setorial ou temporal. E também fiquei com dúvida com relação às redes. As dúvidas eu fiquei com a mesma dúvida da Ivete. Eu não entendi como é a construção. Eu não entendo do ferramental, sim, né, para as redes, mas eu não entendi que tipo de rede você estava falando e como as interações qualitativas mesmo, estou querendo dizer, se dão, né? Se é rede entre colaboradores, se é colaboradores de firma, colaboradores e firma ao mesmo tempo, firma com firma. Assim, a parte instrumental eu não entendo, mas eu queria entender como se dá essa interação nas redes para formar o conhecimento, para tentar extrair algo do mais. Mas talvez no trabalho esteja mais claro, esteja claro, né? Mas parabéns de novo, Sara, excelente trabalho, são questões aqui para esse espaço, para a gente aproveitar para debater. Sobre os setores, a gente faz uma separação, a gente usa dummies de setor, e aí assim, eu só não mostrei porque elas são realmente para efeito fixo. Eu acho que talvez elas sejam úteis, assim, de fato, a sua sugestão para pensar nelas realmente para os inventores estrela, de fato, mas a gente faz uma separação entre a indústria de baixa, média baixa, alta, média e alta e média alta juntos, porque no Brasil não tem tanta indústria de alta tecnologia. E a gente também separa equipes e empresas que estão com a CNAE relacionada à administração pública e serviços públicos que englobam, por exemplo, a própria Embrapa, por exemplo. Então, a gente separa dentre essas categorias também. Em relação às redes, elas são redes de colaboração. Então, dentro da patente, a gente considera uma rede quando a patente ela é feita por mais de um indivíduo. Então, a gente considera a rede entre esses indivíduos, e aí, se esse indivíduo ele fez outra patente com outras pessoas, assim são formadas as redes. Em relação à questão social de homens e brancos, a gente pensou nessa questão da raiz, ela realmente, principalmente para pessoas brancas, ela ser majoritariamente branca, que é uma questão da raiz. Só que uma coisa que acontece quando você está olhando os dados é que uma coisa curiosa é que a raiz, às vezes muda, né? A pessoa que está preenchendo, então meio que a pele da pessoa muda de acordo com a declaração. Então, a gente utiliza sempre levando isso em conta, porque a pele da pessoa não mudou, mas a percepção que as outras pessoas estavam tendo mudou de fato ao longo do tempo, e isso empiricamente alguns trabalhos que analisam a raiz comprovam. Então, a participação de pessoas pardas, por exemplo, ou pretas na raiz, ela aumentou ao longo do tempo. Então, se a pessoa era marcada como branca e depois ela passa a ser considerada como parda, a gente considera como se ela fosse parda o tempo inteiro, né? Então, a gente corrige para os lugares onde ela está com esse viés para pessoa branca. E aí, assim, a gente até esperava mais, por exemplo, de homens. O que a gente encontra é que a maior parte das patentes elas são realmente formadas
são feitas por inventores do sexo masculino, mas não é, por exemplo, o que a gente esperava, que seria 90%, é mais um quarto de mulheres e dois quartos para 2/3 de homens, assim. Então, o que se encontra em outros países também. De fato, a maior parte do mundo, quem patenteia mais são homens, mas a gente não foge estatisticamente do que é a norma, mas para nós a variável ela não foi significante. Mas eu agradeço de qualquer forma o feedback de vocês, achei ótimas sugestões, pensar realmente na questão de incluir a densidade da estrutura produtiva, talvez aqui já até uma densidade do emprego industrial, talvez seja uma boa medida, em vez de olhar a densidade do emprego, em vez de olhar da população, talvez seja uma solução. Então, eu agradeço o feedback de vocês, com certeza. Certinho, gente. Então, muito obrigada novamente, Sara. Obrigada, pessoal, a todos aqui presentes. Acho que podemos fechar a sessão, né, Diegues? Sim, muito obrigado, Ivete. Só pela coordenação. Só aproveitamos para convidar os colegas para a sessão de amanhã, às 10h30, né? Que será coordenada pelo professor Renato Garcia. Teremos mais 2 colegas, uma colega do doutorado, a Renata Martins, e o colega do mestrado, Felipe Peixoto. Convidá-los para prestigiar os colegas também. Então, tá bom, gente. Obrigada, viu, a todos e até a próxima. Tchau.